Ah, o seguinte, coloca na velocidade que quiser, comenta, compartilha, aperta o botão do gostei, se inscreva-se. Raul. Recomendo Boteando com a História, melhor fonte de conhecimento sobre bots e outros esportes de combate. Raul, bem-vindo ao canal do Viciado em Luta. Seguinte, consegui um tempinho pra fazer vídeo. Eu vou aproveitar pra fazer vídeo e depois fazer os trabalhos da faculdade. Não sei se vou conseguir mais fazer vídeo durante a semana, mas fazendo minha parte. Eu tenho vários vídeos no estoque. Hoje é dia 27 de outubro de 2024. Cara, eu tava lembrando que eu tive uma conversa com o Boteando com a História. A gente tava conversando, ele falou da luta do Don Fry. A gente tá falando sobre adaptações do MMA. O MMA tentando fazer bom uso de elementos de striking e a comparação com os lutadores especialistas nisso. Aí eu juro que eu tinha esquecido essa luta, mas realmente é uma luta bem interessante para trazer. Don Fry contra Jeremy LeBanner. Don Fry, o bigodudo, contra o Mike Tyson do kickboxing, multicampeão Jeremy LeBanner, o Bulldog da Normandia, o monstro, o Hulk, a besta, enjaulado que na verdade não precisava de jaula. O rei sem coroa do K1, o monstro. Seguinte, eu não falei ainda sobre o Don Fry, então acho que é digno fazer essa introdução. Donald Fry, o Predador, é um ex-lutador de MMA, figura do WWE. E também é um ator americano. No MMA ele foi um dos primeiros lutadores completos do esporte. Venceu o torneio do UFC 8 e do Ultimate. Que nome besta, cara. Puta merda. De 96 como vice-campeão da edição UFC 10. Aí se aposentou do MMA em 97 para começar no wrestling profissional, começando no Japão Pro Wrestling. Depois de alguns anos ele retornou ao MMA pelo Pride em setembro de 2001, muito mais musculoso, ostentando uma personagem patriota em resposta aos ataques de 11 de setembro. Ele lutou contra Ken Shamrock e o Shiro Takayama durante seus 2 anos de Pride. Ele deixou a promoção para competir no K1 e no Hero em 2004, mas retornou para o evento final do Pride 2007. Foi introduzido ao Hall da Fama do UFC de 2016, nada mais justo. Ele é uma figura, sinceramente, fundadora. Ele tá lá nos primórdios. Cara, campeão do UFC eu acho que já basta. Aí, o que acontece? É legal, eu consegui um pouquinho mais de contexto, as pessoas estavam falando. Apesar de ter sido a porra da pior decisão que o Don Fry já teve na vida, de competir contra o LeBanner nas regras do K1, cara. Nas regras do K1, cara. Hoje em dia, eu vejo que o LeBanner treina essa parte de wrestling, essas coisas. Inacreditavelmente, LeBanner com 50 e poucos ainda é um competidor ativo. Não tá no alto rendimento mais, mas não parou. Ele na época não era versado nesse tipo de luta, então, porra, cara. Aqui, um mês antes, o Rampage Jackson deu um KO no Cyril Abdi. Cyril Abdi foi um lutador do K1. Cyril Abdi foi até peso pesado, forma guerreira de lutar, sempre se levantando. Caraca, ele tem um nocaute no Peter Arts aos 8 anos, blá blá blá. Seu rival, interessante. A sua última luta foi contra seu rival Jeremy LeBanner em 2005, em que o maluco foi brutalizado. Mancini Bad Boy.
Terceiro lugar do K1. Runner do GP de Paris do K1 em 2003. Em 2000 ele foi segundo lugar do GP Mundial. Ele foi o runner do Yokohama de 2000. Thai Bots World Champion. Tem nível mundial, só não foi uma maior figura, mas maluco. Porra, o cara deitou Peter Arts, cara. Isso daí não é pra qualquer um, não. O que acontece? O Rampage deu KO no Cyril Abdi. Aí Don Fry escutou. Don Fry, você consegue. Você consegue. E fizeram acreditar que ele tinha poderes. E o que acontece? Era muito fácil desse combate, de certo modo, porque era o Pride tinha muita relação com o K1, então tinha uma boa conversa entre as organizações. O bigodô do Don Fry, Don Bigode Fry. Maluco, o cara tem a aparência do... Como é que é o nome daquele meme? Esqueci o nome. Neném, para de comer isso. Cara, quando é que vai começar a peleja, porra? Ah, louco. Olha, Jeremy Lebania é um dos melhores lutadores do K1 nessa fase. É o mais habilidoso? Não necessariamente ele é o mais habilidoso, mas na minha opinião, ele é o mais brutal. Cara, ele é o que bate de forma mais desumana. É tipo, você tem mais chance de sobreviver lutando contra os outros que contra ele. Ele contra os outros, aí eles se entendam, mas tipo, se tu não é bom, você não vai querer competir primeiro contra Jeremy Lebania se você tem opção. É que nem falar, não, seguinte, tu vai brigar com esse cara pra mostrar que tu tem nome e tal. Aí tem duas opções. Você tem Georges Saint-Pierre, ou você tem um maluco virado no ódio, soco inglês, faca, os caralhos. Cara, o mais habilidoso pode ser o Georges Saint-Pierre, mas o maluco que vai querer arrancar tua alma fora é o outro. É o mais perigoso. Cara, ele foi pegar o pior oponente possível, porra. Que bigodudo maluco, cara. Lebania já estava no ringue. Lebania eu acho que tá entre os lutadores mais longevos que eu tenho conhecimento. Ele é tipo o Duran. Ele é o Mike Tyson, questão de porte, aura, mas ele é Roberto Duran em longevidade. Puta que pariu. Sabe o que é pior? O Lebania era... Eu não sei já nessa época, mas ele tinha muita formação como Nakimuai, então... Ele era um bom Nakimuai, então cringe. Cara... Espera a análise. Puta que pariu. Cara, o pior é que Don Fry era considerado um ótimo trocador pro MMA. Puta merda, cara. Cara, sabe qual Putz, grilo. Sabe qual a conclusão que eu tenho? Depois de eu fazer o Davi contra Golias,
E pensar, todos os freak shows envolvem The Bunny, eu acho que ele é como se fosse o homem da limpeza. Todas as pessoas que precisam ser mortas publicamente passam pela mão dele. Quer dizer, elas passam dessa pra próxima pela mão dele. Maluco, não é possível. Alguém do Pride não gostava do Don Fry. O cara pegou o lugar dele na fila. Cara, eu não sei a explicação. Não sei qual a explicação, mas puta que pariu, cara. É sempre o Le Bunny que é chamado pra matar as pessoas, cara. Vamos pegar outros ângulos. Ele foi falar com a vítima. Atencioso, né? Ui! Maluco, já destruiu tudo. Ah, aqui eu soube que tinha um ângulo diferente da câmera. Puta merda. Maluco. Nossa senhora. Tô rezando pela alma do Don Fry que foi embora, né? Nesse exato momento. Falam que ele não sobreviveu e o dublê de corpo dele assumiu o lugar. Cara, seguinte, como não deu tempo de fazer um vídeo digno, vai ser naquele esquema. Vai ser react e análise tudo no mesmo vídeo. Pra saber, eu acho que não vai precisar não. Deixa eu colocar um pouquinho mais de luz nessa bagaça. Maluco. Quem foi o desgraçado que bolou essa luta, cara? Toda a bizarrice do K1 envolve Le Bunny, cara. Opa. Estranho. Cara, o que acontece? Por que essa porra é um freak show? Porque de verdade, o Don Fry realmente foi um bom competidor. Para os níveis de hoje, ele precisaria ter um maior nível técnico, de fato. Mas apesar dos pesares, ele é um grande competidor. Ele é um dos primeiros a tentar ser completo na época que ninguém era completo nessa bagaça. Tipo, ninguém mesmo. Nesse ponto ele é muito pioneiro e ele fez muita coisa importante. Don Fry tem muito mérito, só que existe um problema que é uma coisa um tanto dicotômica nos dias de hoje, que tem um dilema muito grande para o praticante de diversas lutas que queira se aventurar no MMA. O que acontece? Você pode pensar que você pode ter uma formação especializada. Cara, é muito pelo de bicho. Vocês podem ter uma formação especializada sendo focado em algum dos três elementos striking. O Western Grappling a gente fala de golpear, de projeção às derrubadas, ir para o chão e a luta no chão, a submissão. Você pode ser muito especializado e você constrói seu jogo a partir daí. Aí você pode ir para outras linhas, ou você pode
focar só nela. Por exemplo, Ilha Topura, a origem dele é como rapper. Eu acho que é jiu-jiteiro. Eita. Aí depois ele foi, ele emprega muito bots. John Jones a origem dele é como rapper. Na verdade, o Western. Ele era um Western. Ele praticava Western na escola. E maluco, ele é conhecido como um dos trocadores mais insanos da história do UFC. A gente pode falar Demetrius Johnson. Demetrius Johnson também era Western. E maluco, na porrada, o cara fazia o nome. E você é o ideal. Na verdade, eu acho que o ideal é realmente você. Eu não falo ideal, não é pra todo mundo, mas é bem interessante você se tornar versado em um e construir todo o seu entendimento a partir dele. E aí se tornar grandioso. Você também tem a formação que seria já mista. Isso é uma coisa que é bem empregada nos dias de hoje. Quando você pensa em criar um atleta, você coloca o cara para praticar tudo ao mesmo tempo. Já adaptado. Kickboxing, Muay Thai adaptado. Jiu-jitsu adaptado. Aí vamos falar uma coisa mais branda, menos profunda. Mas dentro do que é o recorte da luta de MMA. Pode ser. O que acontece? Independente do momento, normal, é de lutador para lutador, não é questão de qual luta, mas normalmente atletas de MMA, eles são muito menos técnicos, muito menos habilidosos, muito menos proficientes dentro do que eles estão se propondo, comparado a um especialista da mesma linha de combate. Não tem como. Mas o que acontece? Se o cara for um monstro, aí realmente ele pode se equiparar e até superar os especialistas. Mas a gente está falando de exceção, a gente não está falando de exemplos da regra. Existem regras que têm exceções. Anderson Silva. Não adianta, você não vai ter mesmo nível de qualidade, você não vai ter mesmo nível de proficiência, isso é básico. E nessa época em questão, muitos caras, eles conseguiam se dar muito bem em tudo, porque eles eram ruins de forma específica. Don Fry era horrível, cara. Ele era um ótimo trocador pro MMA na época. Puta que pariu, olha isso, cara. Agora, depois dessa introdução, vamos discutir uma análise técnica do Don Fry. Aí perguntar, e viciado em luta, teria como ver até essa luta nem fudendo. O único jeito do resultado se alterar era ter sido cancelado. Não existe uma forma de encontrar o Lebania perdendo pro Don Fry. Não existe, não tem como. Vou colocar em 70% da velocidade original. Olha como o cara avança. Não, tipo, avançar, a pessoa pode falar, ai, o que tem de errado? Pô, ele tá avançando daqui, a gente vê, tá com a postura de lutador, avançando pé pra frente, outro atrás, sem cruzar as pernas. How? Não tô falando disso, o cara foi seco. O cara foi seco. E cara, aqui já tem um problema que tu vê que não vai ser uma boa noite. O cara foi. O cara muito longe avançando, achando que o golpe reto avançando ia acertar. Não acertou, o braço descendo. Aí deu caminho pro Lebania. Tentou golpear, mas o cara tá saindo por um lado. Ele vai tentar golpear com o braço que está na direção que ele tá rotacionando, fica muito distante. Muito distante. Tentou ele alcançar, tentar não quer dizer conseguir, né? Olha como ele avança, cara.
Cara, tá se achando. Ele tá se achando o Vitor Belfort. Só avança. Ah, porra, não fode, maluco. Avançando muito pra frente, cara. Muito pra frente. Só uma fica manso. Aproximou muito. Nesse ponto, Lebania queria dar muita joelhada pra entrar uma na boca do estômago e o cara desistiu um pouco, sabe? O que acontece é que tava perfeito, mas aí o cara tá avançando muito. Ele consegue empurrar de novo, tenta abrir um espaço. Essa daí do Fred até acha um pouquinho de espaço pra socar, mas não quer dizer muito. Novamente, Lebania tá saindo pra um lado, o cara tá nessa dinâmica, indo pra outro e tentando socar por aquele lado. Se o cara tá indo pra cá, você não vai alcançar ele com esse braço. É uma coisa lógica, se o cara tá indo pra cá, você não alcança com esse. É muito difícil, se o cara tá indo pra cá, você não vai acertar. É muito difícil, você quer interceptar. Se o cara tá indo pra cá, você intercepta. O que acontece? Se o Lebania se mover pra essa direção e você fica parado, você não precisa se mover, mas a pessoa tá indo nessa direção, você tá como se fosse rotacionando a outra. Porque se você ficar parado, o adversário tá aqui, ele vai circular até chegar pela sua lateral, por trás, por frente, tanto faz. Não vou falar o quão aberto, tá? Você não tem que se mover, mas se você, o normal é acompanhar, aí fica numa dinâmica de um rotacionando em função do outro, ou você pode querer confrontar. Não é exatamente o caso, mas cara, só má decisão. Cara, o cara tá querendo abertão, socar abertão. Porra, cara. Olha isso, bicho. Cara, Don Fry não é burro. Don Fry é um grande lutador de MMA. Mas nesse ponto, porra, faltou visão. Se o cara tá todas as vezes circulando pra esse lado, não é um sinal que o cara gosta de circular pra esse lado. Então quer dizer que você não tem que interceptar. Caralho. Porra. Maluco, tá indo muito sangue pro bigode, não tá indo pro cérebro, porra. Cacete. Eu não sabia nem que ele errar esse soco. Falei mais por... Quer dizer, eu já vi que ele errar esse soco. Tipo, só tá falando só por falar. Não era mal julgando antes de começar. O que acontece aqui foi interessante. Lascou-lhe a força. O cara já tá balançado. Porra, levou um soco, levou um chute na boca. Porra, maluco, o Lebania fez estrago. Cara, o Lebania fez estrago. O que acontece? Lebania luta como lutador canhoto, mas ele é destro. Ele era numa época de muito incentivo a você ser canhoto. Aí tá indo no direto, em que ele tá avançando e trocando de base. Isso tudo pra com que ele trocou de base. Pra com que isso tudo. Ai, deixa eu... Com que ele jogue o pé pra trás. Eu ia demonstrar, mas ele avançou pra com que ele jogue o pé pra trás e mude de base e chute. Isso dentro do Muay Thai. Cara, eu esqueci o nome que se dá. Poxa, nos últimos dias eu tô meio mal dormido. Então... Até para eu explicar, até para eu pensar numa explicação, numa forma de discutir, eu tô lento. Ai, esqueci o nome. É bem interessante que às vezes o lutador
Ele não tá querendo ser muito facilmente lido. Se a pessoa tá com a perna de trás, a pessoa pensar e pode me chutar com a perna de trás. Se a perna de trás dele tá na frente, a pessoa pensa, não, ele quis mudar de base. Agora ele pode querer dar um chute frontal. A leitura de um chute frontal é diferente da leitura de um chute da perna traseira, da perna atrasada. É uma questão interessante. Como ele poderia pensar, o cara pode querer chutar pelo outro lado com a perna de trás, bater no corpo, essas coisas. O que acontece? Você faz essa troca de base para confundir a leitura. E se você faz com que a pessoa confunda a leitura, quer dizer que a leitura do oponente em relação ao golpe vai sair atrasada, vai demorar mais um pouco. Demorando mais um pouco, maluco entrou-lhe. Aí é só golpe reto. Alguns cruzados. Maluco, só as bombas que estão salvando aí o Don Fry. Outro. Cara, aqui é interessante. Eu acho que o Don Fry pensou realmente que tava numa boa situação, só que. Vamos falar um pouquinho sobre Jeremy Le Banner, mais conhecido como meu ídolo, um dos meus ídolos. Jerônimo Le Banner a lutador francês de kickbox, artes marciais mistas e pro wrestling. Le Banner fez carreira no K1, sendo um deitador profissional e também um lutador de querer morder os ossos dos oponentes. Multifodão, nascido na região de Le Havre, região da Normandia, em que começou no judô. Aos 14, influenciado pelo Bruce Lee, ele começou a incorporar técnicas do Jeet Kune Do no seu entendimento de combate. Aos 16 ele começou Karate Kyokushin. Sendo que o que acontece é uma coisa interessante. Eu acho que se eu fosse de outra geração, isso aconteceria. Eu vou até colocar aqui em português. Enquanto Jeet Kune Do, ele deu uma postura canhota. O que acontece? A postura destra é uma postura em que... Pera aí. Deixa eu... Se eu não vou ter muito trabalho, tudo certo. Deixa eu só baixar mais um pouco. Tá. O que acontece? A postura normal do combate, a gente fala de uma postura em que a mão proficiente é a mão de trás. Cara, eu odeio essa cadeira. Atrapalha pra cacete. A mão proficiente é a mão de trás. Eu escrevo e tenho maior destreza com esta mão em questão. Tudo bem. Só que minha mão frontal vai ser essa. O que acontece? O Jeet Kune Do, a gente trabalha com a gente trabalha com a mão proficiente na frente, que a gente trabalha maior volume de golpes, maior precisão. O que acontece? A mão mais forte não é exatamente por ser a mão mais proficiente. A gente tem maior destreza, a gente pode fazer coisas mais complexas com maior facilidade com esta mão. Mas por conta da cadeia cinemática produzida em toda a execução de golpe, a gente vai fazer com que a mão de trás, ela seja... Putz, isso tá caindo. Vai ser a mão mais forte por conta da mecânica corporal. A partir do momento em que você coloca a mão de trás para ser essa, ela vai ser a mão mais forte. Porque, vamos falar, um soco reto, mão adiantada. Você tem esse conjunto de movimentos, também a questão da perna, quadril e por aí vai. O direto, a gente tem o maior trabalho. A gente tem um conjunto de movimento mais trabalhado. A força do golpe nasce daí.
O jet kunedô motiva você a lutar com a sua mão mais proficiente na frente. O Lebanner, ele não é canhoto porque ele escreve com a mão esquerda. Ele é canhoto porque ele baseou a postura dele no jet kunedô, em que exige que a mão proficiente seja a mão da frente. Isso é até engraçado porque ele tem um apelido muito interessante. Eu ainda não tinha falado correlação. Eu já pensava sobre isso há vários tempos. Existe um vídeo meu, se bem lembro, também tem um short, chama A Canhota de Ouro. A esquerda de ouro, o nocaute do milênio, blá blá blá, tititi. O maior KO desses 1000 anos. Vou relatar novamente. Em 23 de abril de 2000, no Calmo Milênio, Lebanner lutou contra o campeão de Kyokushin de 99. Ele foi campeão mundial, Francisco Filho. Apesar de um ano antes dessa luta, Filho havia derrotado o campeão do K1 GP em 1999, Ernesto Ruth, por nocaute. Então, no mesmo ano, Filho se sagrou campeão mundial de karatê e do K1. Maluco, o cara tava muito estrela. Mas Lebanner deixou o Filho inconsciente com um soco direto de esquerda no primeiro round. Esse nocaute é chamado de maior nocaute desses 1000 anos, o nocaute do milênio, pelos locutores e pela mídia japonesa. O braço esquerdo e o soco esquerdo de Lebanner foram chamados de esquerda de ouro. Existe toda uma relação entre a posição das mãos e a força dos golpes. É interessante a gente trazer nos outros vídeos. Eu não quis abrir essa discussão anteriormente porque eu não achei necessidade. Mas futuramente a gente tem que dar atenção ao Lebanner. Não, eu já trouxe essa luta, não. Então depois eu vejo. Garo Good. Eu já trouxe esse cara lutando. Eu trouxe com quem? Ah, lembrei. Eu vou trazer depois. É bom vocês darem atenção a forma como Lebanner executa a facilidade e fazer um comparativo com os lutadores na mão da frente. Existe uma correlação. Aí o que acontece? Toda essa volta pra falar que não ia ser tão fácil derrubar. Lebanner também é lutador de Muay Thai. Quase, filho. Quase arrancou o bigode. Quebrar as costelas. Cara, ele tá colocando muito poder no soco. Eu vou colocar pra um ângulo melhor. Vou mostrar do final. Um soquinho. Tentou acertar, acabou que deu uma boa noção de distância. Cara, olha a forma como o Lebanner move pra descer esse morro. Só as caras já não tava caindo pra frente. Pagou, filho. Acabou, Raul. Deu um cutucão só pra ver se ainda tava vivo. É bem interessante a diferença de você lutar com a mão proficiente na frente e a mão de trás é diferente. Comparativamente com outros lutadores, não vai ser tanto que a pessoa vai ser condicionada a usar a mão da frente, momentos proficientes para ser desempenhado o papel da mão da frente. Mas é bem interessante, é muito bom os lutadores eles estudarem a diferença do... Eu não falo da base, lutar na canhota, eu sou 10, lutar como canhoto, vice-versa, não. É vocês verem como sai a fluidez dos golpes, como sai a sensação de familiaridade na hora de executar os movimentos. É bem diferente. Bem, isso. Era pra ser um vídeo curtinho, na verdade, por ser o Lebanner, acabou que eu me
Me exaltei, ficou um vídeo bem longo, pro esperado. É isso, não deixe de se inscrever, não deixe de curtir, não deixe de comentar e compartilhar.